emitir essa nota? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Veja só, nossa luta, né, em defesa da categoria é de anos, porque infelizmente parece-me que investir na educação, valorizar professor é um problema sem fim, né? Entra gestão, sai gestão e o problema vai permanecendo e às vezes até piorando como tem sido, né, nos últimos anos. A gente emitiu essa nota, Rodrigo, porque mais uma vez, né, Caruaru não pensa na educação como um todo, não pensa na educação como um investimento. Veja, quando ela anuncia um reajuste de 10,16 e o projeto ainda diz que esse reajuste é para quem está com o vencimento básico inferior ao piso salarial, então aí a gente percebe que o reajuste não vai contemplar todos os professores, então ele além de ser inferior ao percentual anunciado pelo governo, ele ainda não contempla todos os professores, que é o que a gente chama de valorização na carreira, né? Pensar-se no piso apenas como a base, né? E esquecer que existe uma carreira não é valorizar a educação, não é pensar em transformar uma cidade pela educação, porque você valoriza a educação, você transforma pessoas em municípios e estados pela educação quando você pensa em valorizar esses profissionais, né? E não é o que a gente tem visto, né, ao longo desses anos em nosso município. Neidinha, a gente teve ontem, né, uma nota enviada pela prefeitura para falar sobre esse assunto, nota super extensa, né? E eu não sei se vocês tiveram acesso a essa nota que foi dada pela prefeitura, né? E entre os pontos que essa nota diz assim: hoje a gestão municipal garante o pagamento do piso salarial aos profissionais do magistério graças a uma política de valorização da categoria que elevou o pagamento do servidor contratado ao mesmo patamar do servidor efetivo, corrigindo uma distorção histórica, visto que até 2016 era pago apenas um salário mínimo ao professor contratado. Essa é a realidade que o SISMUC acompanha da trajetória dos professores aqui na cidade? Olha, Laís, a gente teve conhecimento dessa nota porque a imprensa muito atuante divulgou essa nota e a gente conseguiu ter acesso porque para o sindicato, pessoalmente, Poder Executivo e sindicato não chega nada, inclusive nem resposta aos nossos ofícios. Inclusive fizemos um levantamento, 2021, a educação não respondeu nenhum dos nossos ofícios e a administração deve ter respondido um ou dois. Então a gente acompanha muito a movimentação através da imprensa. Essa nota, eu até conversei no final da noite com alguns vereadores, o que a Câmara vai votar não é uma nota, é um projeto de lei. Então, o que a Prefeitura diz em nota não vai ter valor, não vai ter peso, porque o que vale é o que está no projeto, a não ser que seja enviado um novo projeto, porque o projeto enviado na terça-feira, ele não fala em reajuste de 33%, ele não fala em reajuste para todos os professores, ele fala em um repasse de 10,16 para complementar o piso e apenas para aqueles que estão com salário inferior. E aí, a questão do contratado que você traz, a valorização do contratado, isso é uma bandeira que o SISMUC já levantou há algum tempo. Inclusive, a gente até já noticiou algumas vezes, a gente tem ações no nosso sindicato de professores contratados que entraram para reivindicar o piso desde 2018 e nós ganhamos. Então, o que o município fez agora, em 2021, a gente já estava fazendo há alguns anos através de medida judicial. Importante que esses servidores que foram contemplados agora, no final do ano, os servidores contratados, se sintam no direito de receber os 5 anos, o SISMUC está aberto, porque eles têm direito a cobrar os últimos 5 anos. Pode terminar. Indica. Não, pode terminar. Eu ia dizer que o piso, de fato, você complementar os salários, vamos dar um exemplo. Caruaru, vamos dizer que está, eu não lembro agora exatamente o valor exato, mas vamos dizer que estava pagando R$ 3.100. Então, ele arredondou alguns salários para 3.850 aproximadamente, que é o valor do piso.
Mas aquele professor que está na carreira, por exemplo, um professor que já está com graduação, pós-graduação, inclusive com anos de carreira, esse professor não vai sofrer nenhum reajuste, o que vem acontecendo há anos. Então, o que é que a gente quer dizer? Que complementar os salários apenas para atingir o piso não tem deixado a categoria satisfeita, porque o nome já diz, piso, não é teto. Então, garantir o piso é o que a gente diz, está fazendo apenas o feijão com arroz. Né? Se você não valorizar, se eu disser a você que com essa medida os salários iniciais não chegam ao piso, eu tô mentindo. Com essa medida, os salários iniciais atingem o piso. Mas o que é que a gente chama a atenção? Que o reajuste não foi de 10, o repasse federal foi de 33 e a lei diz que você não pode ganhar menos. Mas ganhar mais você pode, inclusive o investimento do Fundeb com pagamento profissional pode chegar até 90% do seu recurso. Então, a justificativa trazida pelo município não satisfaz a categoria. Por falar em justificativa, né, ainda dentro da nota que foi enviada pela Prefeitura, tem um trecho que diz o seguinte, Neidinha. A Prefeitura ainda informa que os reajustes respeitam os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, eles informam, né, que para não ultrapassar isso aí que a lei permite, foi dado esse reajuste. O que é que o SISMU, que é a categoria dos professores, entende como um reajuste justo, né, uma porcentagem justa, mas que tivesse dentro da lei de responsabilidade fiscal para o município? Olha, Laís, como a gente sabe que o pagamento de profissional da educação, ele vem boa parte do governo federal, que é o que a gente chama de verba carimbada. Ela vem com uso exclusivo para pagamento de professor. Então, com o novo Fundeb, os municípios podem gastar de 70%, que é o mínimo, até 90% desse recurso com pagamento de professor. Fora isso, o município tem dos seus recursos, das suas dotações, deve investir o mínimo de 25% com a educação. Então, quando a gente faz essa soma, a gente não entende, né, que a Prefeitura estaria extrapolando a lei de responsabilidade fiscal se fosse o caso de repassar o percentual dado pelo governo federal a toda a categoria. E ainda por cima, vamos supor, passou, de fato, a gente fez a conta, fez a prova dos nove foras, como se diz, e comprovou que se a gente repassar os 33, vai extrapolar o limite fiscal. O governo federal, ele diz o seguinte, os municípios que tiverem dificuldade em cumprir os repasses do piso, eles devem apresentar as contas e, sendo comprovado que o município não tem um subsídio suficiente, o governo federal, fora o que já faz com o pagamento do Fundeb, com o recurso do Fundeb, ele complementaria. Só que o que é que acontece? Os municípios não querem comprovar as contas e dizer, as minhas contas são essas e eu estou precisando de ajuda para poder atingir o percentual. Porque a gente sabe que as pastas de educação e saúde são as que mais estão lotadas de servidores que muitas vezes estão apenas lotando a folha, entende? E aí não sobra recurso para distribuir. Quando a gente estava em uma discussão em outro momento com um secretário de educação que passou, porque já passaram tantos, né? Mas um deles, numa reunião do sindicato, ele disse, olha, se a gente fosse colocar todo mundo nos seus lugares, a gente não precisaria mais de contratar nenhum servidor. A gente daria conta só com os efetivos. Então, isso a gente tem ideia, como a folha vai inchando, e aí, quando o município vem apresentar as contas, aí diz, tá vendo, eu já gastei tudo, então não sobra mais, para, de fato, dar os percentuais que são cabíveis para a categoria. Neidinha, sobre o PCC da categoria, esse projeto atende a essa questão? E também, né, porque essa foi uma promessa de campanha da prefeita Raquel Lira, isso lá no ano de 2016, que era justamente rever essa questão do PCC. Rodrigo, esse plano de cargos e carreiras, eu acredito que vocês lembram, né, ele chegou à Câmara no dia 31 de janeiro, né, de 2013. Nós do sindicato tivemos conhecimento desse projeto, sindicato e professores, né? A gente fala do todo, sindicato enquanto representação. Na hora que ele estava sendo lido, porque um
um amigo da imprensa nos informou, está tendo uma discussão aqui de professor, vocês não estão sabendo, a gente saiu imediatamente para a Câmara para tentar ver o que estava acontecendo. Para você ter uma ideia, o projeto não foi discutido com ninguém, nem o próprio secretário de Educação da época. Então, um projeto desse não pode atender a categoria de forma satisfatória também. A gente tem ao longo desses anos, 2014 para cá, a gente aguarda essa ação, porque a gente judicializou, né, esse formato dado ao plano de carreiras, mas infelizmente ainda não tivemos retorno. O plano, ele não valoriza nos percentuais, né, que a gente tinha anteriormente. A gente perdeu percentuais, né, com esse novo plano. A gente diz que esses percentuais na hora que a gente muda de nível. O professor, quando faz uma especialização, um mestrado, nós tínhamos um percentual que era mais satisfatório no PCC antigo e nesse novo nós perdemos. Sem contar que o professor, ele pode ingressar na carreira apenas com o magistério, porque há muito tempo o magistério vem tido como o curso técnico que já habilita o profissional para atuar na área. E quando havia um incentivo, quando o professor saía do magistério para a graduação, esse incentivo foi perdido e os salários foram equiparados, ou seja, hoje quem tem magistério e quem tem graduação tem o mesmo salário. Sem contar com o tempo de especialização, que também foi retirado nesse PCC. E, como você bem disse, promessa de campanha da prefeita de sentar com os professores para discutir esse plano. Nós estamos no segundo mandato dela e nenhuma linha foi discutida com a categoria. Mais uma vez, a gente demonstra a falta de atenção, né, de respeito a essa categoria. E se a gente for aqui elencar as perdas que a gente vem tendo, né, são inúmeras. Né, de uma gestão para outra, a gente perdeu incentivo à permanência na zona rural, perdemos a alimentação para o professor de jornada dupla, a desvalorização é constante. Então, a gente faz um balanço e diz como é que a gente pode ter autoestima, ter motivação para continuar. A gente tem visto muita falta de interesse, né, até de outras pessoas ingressarem na educação. A gente vê os cursos, como foi recentemente aqui a FACICA fechando, porque o nosso país, em especial o nosso município, não valoriza a carreira docente. Então, isso tem causado uma falta de estímulo geral. Daqui uns dias, até uma frase que Eduardo usa muito, daqui uns dias a gente vai ter que importar professores, porque não vamos ter, né, suficientes para trabalhar na área. Perfeito. Bom, conversamos com a secretária do SISMUC regional, né, o SISMUC, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Caruaru, Neidinha Mota, participando aqui com a gente do Jornal da Cidade. A gente agradece demais, Neidinha, né, ter aceito o nosso convite, né, para falar sobre essas questões tão importantes. Eu que agradeço, Rodrigo, Laís, o espaço, o convite da Rádio Cidade. E deixo aqui o apelo em nome da categoria, que haja mais sensibilidade, né, que os nossos governantes, os nossos políticos vejam a educação como transformação, como o caminho para melhorar o mundo e, de fato, valorizem a carreira, valorizem esses profissionais. Tá bom, então, obrigada, viu, Neidinha, por essas orientações, e a gente vai seguindo aqui agora com o Jornal da Cidade, Rodrigo. Pois é, a gente ainda continua